Salmo 106. Este salmo começa e termina com aleluia. Louvai ao Senhor, Almeida Revista e Corrigida. O espaço entre estas duas descrições de louvor é repleto de detalhes pesarosos sobre o pecado de Israel e a extraordinária paciência de Deus. Verdadeiramente, fazemos bem em bendizer ao Senhor no início e no fim de nossas meditações, quando os temas são o pecado e a graça. Provavelmente foi escrito por Davi, de alguma forma. O primeiro e os dois últimos versículos são encontrados na sagrada canção que Davi entregou a Asaf, quando ele transportou a arca do Senhor. 1 Crônicas 16, do versículo 34 ao 36. Enquanto estamos estudando este salmo, vejamos-nos todos como parte do antigo povo do Senhor e lamentemos o quanto provocamos o Altíssimo, ao mesmo tempo que admiramos a sua infinita paciência e o adoramos por causa dela. Que o Espírito Santo santifique nossas ações para a promoção de humildade e gratidão. Charles Adam Spurgeon. Versículo 1. Louvai ao Senhor, Almeida, Revista e Corrigida. Estivesse Davi presente nas igrejas onde quartetos e corais lideram o cantar, ele se voltaria à congregação e diria: Louvai ao Senhor. Nossa meditação discorre longamente sobre o pecado humano, mas em todas as ocasiões e todas as ocupações é adequado e benéfico louvar ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Para nós, criaturas carentes, a bondade de Deus é o primeiro atributo que desperta o louvor, e esse louvor se expressa em gratidão, Charles Adam Spurgeon. Porque Ele é bom. Originalmente, essencialmente, exclusivamente, é comunicativo e difusor da sua bondade. Ele é o autor de todo bem e de nenhum mal. É gracioso e misericordioso e pronto a perdoar. João diz: porque a sua misericórdia dura para sempre. O profeta, contudo, por todo este salmo celebra em muitas ocasiões o modo como o povo pecador foi preso e golpeado. E quando ele propôs que este salmo deveria ser cantado na igreja do Senhor, Israel estava sob a crucificação e aflições. Entretanto, ele exige que Israel reconheça que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, até mesmo no ato do golpe do ofensor. Somente isso, portanto, é uma verdadeira e plena confissão da bondade divina, que é executada não somente na prosperidade, mas também na adversidade. Músculos. Versículo 2. Quem saberá contar? Bem-aventurados os que guardam a retidão. Minha opinião, entretanto, de que o profeta tinha outra concepção, ou seja, de que não existe homem que tenha se esforçado em concentrar todas as suas energias física e mental no louvor a Deus. Portanto, ele achará inadequado para um assunto tão elevado, cuja grandiosa transcendência domina todos os sentidos. João Calvino. Versículo 3. Bem-aventurados que guardam a retidão, que têm princípios corretos e práticas justas. Este é o verdadeiro significado, o verdadeiro e significativo louvor a Deus. O agradecimento é prova da ação de graça. John Trapp. Versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Não posso pedir mais nem buscaria menos. Trata-me como o menor de teus santos são tratados e estarei satisfeito. Trata-me como o menor de teus santos são tratados e estarei satisfeito. Deveria ser suficiente para nós se nossa porção for como a do resto da família. Se até mesmo Balaão nada mais desejou além de morrer a morte do justo, podemos ficar muito satisfeitos em viver com eles, como eles viveram e morreram, como eles morreram. Este sentimento evitaria que desejássemos escapar das tribulações, perseguições e castigos. Estes cairiam sobre a sorte dos santos. E por que deveríamos nós escapar deles? Visita-me com a tua salvação. Traga para casa comigo
Venha à minha casa e ao meu coração e dê-me a salvação que o Senhor preparou e que somente o Senhor é capaz de conceder. Algumas vezes ouvimos sobre a morte de algum homem quando visitado por Deus. Mas aqui está um que sabe que ele só pode viver pela visitação de Deus. Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. E este foi o caso porque ele próprio fora até lá. Não há salvação fora do Senhor. E ele deve nos visitar com ela, ou nunca obteremos, ou nunca a obteremos. Estamos doentes demais para visitar nosso grande médico e, portanto, ele nos visita? Visita-me, Senhor. É possível? Ousarei pedir? E, todavia, preciso, visto que somente tu podes me trazer a salvação. Logo, suplico a ti que venhas até mim e habites em mim para sempre. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Pecamos como nossos pais. Aqui começa uma confissão longa e particular. A confissão do pecado é o caminho mais rápido para garantir uma resposta à oração do versículo 4. Deus visita com a sua salvação a alma que reconhece sua necessidade por um Salvador. Pode-se dizer que os homens pecaram com seus pais quando os imitam, quando seguem os mesmos objetos e fazem de suas vidas meras continuações das loucuras de seus senhores. Além disso, Israel não passava de uma nação em todo o tempo, e a confissão a seguir estabelece o pecado nacional, não o pecado pessoal, do povo do Senhor. Eles desfrutaram de privilégios nacionais e, portanto, compartilharam da culpa nacional. Charles Haddon Spurgeon. Cometemos iniquidade e procedemos mal. Desta forma, a confissão é repetida 3 vezes como símbolo de sua sinceridade e seu vigor. Devemos reconhecer em frentes distintas os pecados de omissão, comissão e rebelião, de modo que possamos demonstrar compreensão adequada do número e atrocidade de nossas ofensas. Charles Haddon Spurgeon. Deus lhes disse que se rebelaram como seus antepassados. Assim como fizeram nossos pais, vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:51. A antiguidade não é argumento infalível de bondade, apesar de Tertúlio dizer que as primeiras coisas eram as melhores, e que quanto menos elas se distanciassem do início, mais pobres seriam. Mas ele deve ser compreendido somente se falar dos hábitos santos, pois a iniquidade pode alegar a antiguidade. Aquele que comete um novo ato de assassinato descobre que isso é algo antigo no exemplo de Caim. O embriagar-se pode ser buscado em Noé, o desprezo pelos pais em Cã, a fraqueza das mulheres nas filhas de Ló. A fraqueza das mulheres nas filhas de Ló. Não há pecado que não tenha cabelos brancos e não seja excessivamente velho. Mas olhemos para o passado ainda mais distante, para Adão. Aí está a era do pecado. Este é quem o apóstolo Paulo chama de velho homem. É quase tão velho quanto a raiz, entretanto mais velho do que todos os galhos. Portanto, nossa restituição por Cristo à graça é chamada de novo homem. Thomas Adams. Versículo 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas? Os israelitas viram as pragas miraculosas e ignorantemente se questionaram sobre elas. Seu projeto de amor, suas profundas lições morais e espirituais e sua revelação do poder e da justiça divinos não foram coisas que conseguiram perceber. Uma longa permanência entre idólatras havia embotado as percepções da família escolhida e a cruel escravidão os havia firmado na letargia mental. Charles Haddon Spurgeon. Lastimavelmente, quantas maravilhas de Deus não são compreendidas ou são mal compreendidas por nós ainda hoje? Tememos que os filhos não sejam um grande aperfeiçoamento de seus senhores. Herdamos de nossos pais muito pecado e pouca sabedoria. Eles só poderiam deixar para nós o que eles próprios possuíam. Vemos neste versículo que uma carência de entendimento não é desculpa para o pecado,
mas é em si um acréscimo na acusação contra Israel. Charles Haddon Spurgeon. Um pecado é um degrau para outro mais atroz, pois não observar é seguido do não lembrar. E o esquecimento do dever atrai desobediência e rebelião. David Dixon. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. O que foram estes prognósticos temerosos? Estes incríveis presságios de ruína inevitável? Como eles compreenderam? Se não transbordar de incredulidade ou desconfiança de Deus? E esta foi outra provocação. As misericórdias anteriores são esquecidas, sim, devoradas pela incredulidade, como as 7 vacas magras no sonho de Faraó devoraram as gordas. E dificuldades atuais são agravadas pela descrença, como se todo o poder de Deus não pudesse as remover e dominar. E o Senhor, pensa você, não visitará com ira um pecado como este? Joseph Carver. Sua longanimidade e sua paciência. Foi contra a paciência de Deus que os ingratos israelitas pecaram, pois eles os saturaram e perseguiram com pecado sobre pecado, uma ofensa seguindo e assentando-se sobre o pescoço da outra. O último relato ainda é levado, inchando-se mais até os tesouros da graça e do perdão foram para tão longe. Drenados e exauridos, que fizeram Deus jurar e, o que é pior, jurar em sua ira e com um propósito pleno de vingança, de que eles nunca entrariam em seu descanso. Robert South. Versículo 8, mas ele os salvou. No versículo antecedente diz, foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Ou, como no hebraico, dentro do mar vermelho. Quando as águas se ergueram, como paredes em ambos os lados. Quando eles viram essas paredes de águas, que povo algum jamais vira antes, e viram o poder infinito de Deus, levando-os em terra seca, nesse momento se rebelaram no mar, dentro do mar, e, porém, com tudo isto, o Senhor os salvou, não obstante a tudo isto. E digo, colocaria o Senhor tanta graça sobre um povo que estava sob a lei? E não colocaria muito mais de sua graça sobre aqueles que estão sob o Evangelho? William Bridge. Seu nome é Jeová Jireh. No monte será visto, o Senhor proverá. Você precisa de sua presença. Seu nome é Jeová Shammah. O Senhor ali está, Emanuel, Deus conosco. Busque-o, para que esteja com você por amor a seu nome. Você precisa de um convite para a sua oração? Seu nome é aquele que ouve orações. Você precisa de força? Seu nome é Força de Israel. Você precisa de consolo? Seu nome é Consolo de Israel. Você precisa de abrigo? Seu nome é Cidade de Refúgio. Você não tem nada e precisa de tudo? Seu nome é Tudo em Todos. Sente-se e elabore nomes para suas carências e necessidades. Você descobrirá que Ele tem um nome adequado para todas. Para seu suprimento, Ele tem sabedoria para guiá-lo e poder para guardá-lo, e misericórdia para se compadecer de você, e graça para adorná-lo, e glória para coroá-lo. Confie em seu nome. Ele salva por amor ao seu nome. Ralph Erskine. Versículo 10. Salvou-os das mãos de quem os odiava. Faraó foi afogado e o poder do Egito tão minado que durante 40 anos de perambulação de Israel, eles nunca foram ameaçados por seus antigos mestres. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. O Senhor não faz nada pela metade. O que ele começa, ele leva até o fim. Isto novamente tornou ainda maior o pecado de Israel, porque eles viram a meticulosidade da justiça divina e a perfeição da fidelidade divina. No cobrir de seus inimigos, temos um tipo de perdão de nossos pecados. Eles se afundam no mar para nunca ressurgir. E bendito seja o Senhor, pois nenhum deles escapou. Nenhum pecado de pensamento, palavra ou ato. O sangue de Jesus cobriu-os todos. Lançará todos os nossos pecados
nas profundezas do mar. Charles Haddon Spurgeon, versículo 12. Então creram nas suas palavras. Isso para dizer que creram na promessa quando a viram cumprida, mas não antes disso. Isso é mencionado não para seu crédito, mas para sua vergonha. Aqueles que não creem na palavra do Senhor até que a vejam executada, não creem de modo algum. Quem não creria quando o fato os encara firmemente? Os egípcios teriam feito o mesmo, Charles Haddon Spurgeon. Eles cantaram louvor? Como poderiam fazer diferente? Sua canção era excelente demais e é o tipo de canção do céu. Mas por mais doce que fosse, era relativamente curta e quando acabou, eles caíram na murmuração. Lhe cantaram louvor, mas cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Entre Israel cantando e Israel pecando, mal houve um passo. Sua canção foi boa enquanto durou, porém mais rápido do que começou teve seu fim. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12 e 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Isso foi dito da geração de israelitas que saiu do Egito. O capítulo que contém a porção de sua história aqui mencionada começa com expressões extasiantes de gratidão e termina com murmurações de descontentamento, ambas pronunciadas pelos mesmos lábios, dentro de um curto período de 3 dias. Edward Payson. Versículo 13. Como é com uma peneira, ou crivo, o milho bom e a farinha fina passam tranquilamente, mas a palha e o farelo grosso permanecem. Ou como um filtro onde o doce licor é coado, mas as borras são deixadas para trás. Ou como a grelha de jardinagem que deixa a água pura passar, mas havendo palha, galhos, lama ou sujeira, não permite que passem. Assim é com a maioria das memórias dos homens, por natureza, pertusa dolia. Pertusa dolia. This is Latin, my friend. É meras cubas em um rio, muito insidiosas, especialmente em boas coisas, de modo que os conceitos vãos dos homens são aptos para ali permanecerem. Quando ilustrações divinas e promessas graciosas passam facilmente, bagatelas, brinquedos e coisas mudas são facilmente lembrados, persistentes o suficiente. Mas as coisas espirituais, elas deixam vazar, como Israel, rapidamente as esquecem. William Gouge. Versículo 14 e 15. Entregaram-se à cobiça no deserto. Concedeu-lhes o que pediram. Ainda que não esperassem pela vontade de Deus, desejavam intensamente realizar a sua própria. Quando encontraram um alimento mais adequado e agradável em abundância, não se agradaram por muito tempo, mas ficaram exigentes e menosprezaram a comida dos anjos, desejando carne para comer, o que era uma dieta insalubre para o clima quente e para sua vida tranquila. A hora pode ser respondida em ira. A oração pode ser respondida em ira e negada em amor. O fato de que Deus concede ao homem o seu desejo não é prova de que ele é objeto do favor divino. Tudo depende do que é esse desejo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 15. Concedeu-lhes o que pediram. O prazer da garganta calou o paraíso. Vendeu o direito de primogenitura, decapitou o batista e foi o capitão da guarda. Nebuzaradã, que incendiou o templo e destruiu a cidade. Esses efeitos são, primeiro, peso excessivo, o que retira a agilidade de qualquer boa obra, o que faz do homem parecer mais como um barril em cima de 2 potes de aproximadamente 2 litros. César disse que não desconfiava de Antônio e Dolabella em nenhum procedimento, porque eram gordos, mas de Casca e Cássio, camaradas longilíneos e cínicos, porque pesavam demais.
Os outros são as aves amontoadas do diabo, gordos demais para se deitar. Thomas Adams. Mas fez definhar-lhes a alma. Mas amargou tudo. A carne era veneno para eles quando vinha sem uma bênção. Tudo o que faria para engordar o corpo seria pobre quando definhava a alma. Quão seriamente Israel poderia ter desfeito suas orações se soubesse o que viria com suas respostas? As orações de luxúria terão que ser lamentadas. Nós nos inquietamos e soltamos fumaça até que tenhamos nosso desejo concedido. E então temos que nos agitar ainda mais, porque obtê-lo acaba em decepção amarga. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento. Quem pode esperar escapar da inveja quando o mais manso dos homens foi objeto dela? Quão despropositada era esta inveja, pois Moisés foi o único homem em todo o acampamento que mais trabalhou severamente e tinha mais para carregar. Eles deveriam ter se compadecido dele. Invejá-lo foi ridículo. Charles Haddon Spurgeon. E de Arão, o santo do Senhor, por escolha divina. Arão foi separado para ser santo diante do Senhor, e em lugar de agradecer a Deus por tê-los favorecido com um sumo sacerdote por cuja intercessão suas orações seriam apresentadas, eles levantaram oposições contra a eleição divina e entraram em querelas com o homem que deveria oferecer sacrifício por eles. Logo, nem a igreja nem o Estado foram ordenados. Corretamente, a seus olhos, eles arrancariam o cetro de Moisés e de Arão, a sua mitra. É a marca de homens maus os serem invejosos do bem e vingativos contra seus melhores benfeitores. É a marca de homens maus os serem invejosos do bem e vingativos contra seus melhores benfeitores. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 17. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Moisés havia aberto o mar para libertá-los, e agora que eles provocam, a terra se abre para a destruição deles. Era o momento para que a nudez do pecado deles fosse descoberta e que a terra abrisse sua boca para devorar aqueles que abriram suas bocas contra o Senhor e seus servos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 19. Em Horebe fizeram um bezerro. No exato momento onde eles solenemente se comprometeram a obedecer ao Senhor, violaram o segundo, se não o primeiro dos seus mandamentos e estabeleceram o símbolo egípcio do boi e se curvaram diante dele. A imagem do boi é aqui sagradamente chamada de bezerro, ídolos. Bezerro. Ídolos não são dignos de respeito algum. O escárnio nunca é tão legitimamente utilizado do que quando é derramado sobre todas as tentativas de estabelecer uma imagem para o Deus que é invisível. Os israelitas foram de fato tolos quando pensaram ter visto a mínima glória divina em um touro, não na mera imagem de um touro. Era preciso ser muito crédulo para crer que a imagem de um touro poderia ser a imagem de Deus, e adoraram o ídolo fundido. Nós ouvimos sobre a riqueza da parafernália papista tão exaltada. Mas uma imagem idólatra, quando é feita de ouro, não é um bocado menos abominável do que seria caso fosse feita de escumalha e esterco. A beleza da arte não pode ocultar a deformidade do pecado. Também nos é dito sobre a capacidade evocatória de seus símbolos, mas com que finalidade se Deus proíbe seu uso? Vão é também alegar que tal adoração seja sincera? Ainda pior, a sinceridade em ações proibidas é somente um aumento da transgressão. Charles Haddon Spurgeon. E por que um bezerro não poderia ter encontrado uma semelhança mais adequada a Deus em todas as criaturas? Por que não o nobre leão para demonstrar soberania, um enorme elefante para a imensidão, uma enorme serpente sutil para a sabedoria, o longevo cervo
para a eternidade, uma águia ágil para demonstrar a onipresença de Deus, uma águia ágil para demonstrar a onipresença de Deus, em lugar de um tolo bezerro sem sentido que come palha. Mas a forma não importa tanto, pois se Deus é representado na imagem de qualquer coisa, ele pode ser qualquer coisa. É tão ilícito representá-lo como um anjo quanto como um verme, pois o mandamento proíbe também a representação de semelhança daquilo que está acima no céu e embaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Mas provavelmente um bezerro era preferível dentre outras formas, porque eles haviam aprendido com a adoração dos egípcios a seu touro Apis. Consequentemente, os israelitas emprestaram, Êxodo 12:35, não somente todo o ouro e toda a prata, mas alguma escória dos egípcios, de onde trouxeram as formas idólatras de sua adoração. Thomas Fuller. A sede local do anticristo, e que sede poderia ser, senão Roma, é chamada no Apocalipse por 3 nomes: Egito, Apocalipse 2:8, Sodoma, no mesmo versículo, é chamada de Babilônia. Em muitos lugares do Apocalipse é chamada de Babilônia com relação à sua crueldade. É chamada de Sodoma com relação à sua indecência, e Egito com relação à sua idolatria. The Westfield. É uma questão árdua um homem viver no Egito e não provar e saborear um pouco da idolatria do Egito. Nós tivemos em algum momento na Inglaterra um provérbio sobre ir a Roma. Dizia-se um homem que fosse pela primeira vez a Roma. Ia para ver o homem perverso que ali estava, ou que fosse uma segunda vez a Roma, iria para se familiarizar com o homem perverso que ali estava. O que fosse uma terceira vez traria consigo o homem perverso. Thomas Westfield. Versículo 19-22. Devemos esperar, nunca viver para ver os dias em que os milagres de nossa redenção devam ser esquecidos, quando a volta de Jesus Cristo do céu seja causa de desespero e quando as pessoas solicitarão a seus mestres que fabriquem uma nova divindade filosófica para que adorem em lugar do Deus de seus ancestrais, a quem a glória foi atribuída de geração em geração. George Orne. Versículo 20. E, assim, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. O salmista é muito insultuoso, e merecidamente. A irreverência em relação aos ídolos é uma reverência indireta a Deus. Os falsos deuses são tentativas de representar o Deus verdadeiro e, de fato, todas as coisas materiais que são adoradas são no máximo imundície sobre a face da terra, independentemente de serem cruzes, crucifixos, virgens, hóstias, relíquias ou até o próprio Papa. Não somos de modo algum desonestos com relação a estas abominações infames. Deus as abomina, e nós também deveríamos abominá-las. Renunciar à glória da adoração espiritual pela pompa exterior e exibição é o máximo da insensatez e merece ser tratada como tal. Charles Adam Spurgeon. A destruição finalmente veio. Pelo primeiro pecado no deserto ele os castigou, enviando magreza às suas almas. Pelo segundo ele extirpou os ofensores. A chama queimou os perversos. Pelo terceiro ele ameaçou destruí-los. Pelo quarto ele ergueu sua mão e quase os alcançou com golpes. Versículo 26. Pelo quinto ele de fato os atingiu e graçou pestes entre eles. E assim a punição aumentava com a perseverança deles no pecado. Charles Adam Spurgeon. Versículo 23. Se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, nós, por meio da infinita misericórdia, tivemos alguns, como Moisés e Arão, para perfazer nossas salvaguardas, erguer nossas fundações e tapar alguns vãos que ainda não foram tapados. Não há vãos na cobertura da doutrina. Caso não houvesse, como surgiriam opiniões tão errôneas, blasfemas e descabidas entre nós? Não há vãos nas coberturas da autoridade civil eclesiástica. As multidões não pisoteiam magistrados e ministérios. Todos os poderes tão humanos quanto divinos.
Não há vãos na adoração a Deus? Não são muitos os que pisoteiam todas as igrejas, todas as ordenanças, sim, as próprias escrituras? Não há vãos na cobertura da justiça, pelos quais os touros de Bazã entram e oprimem os pobres e esmagam os necessitados, Amós 4:1. Não haveria vãos na cobertura do amor, não teria sido quebrado este elo de perfeição. Não há invejas amargas e conflitos entre nós. Não nos mordemos e devoramos uns aos outros. Não há vãos na cobertura da consciência. Não está quebrada a paz entre Deus e vossa alma. Satanás não surge frequentemente neste vão e o perturba. Não há vãos também em vossos muitos relacionamentos em que Satanás ganha vantagem? Certamente, se nossos olhos estiverem em nossas cabeças, veremos vãos o suficiente. William Graham. Versículo 24. E não deram crédito à sua palavra? Esta é a raiz do pecado. Se não cremos na palavra de Deus, pensamos levianamente sobre os seus dons prometidos. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Esta era a chave que fechou a porta contra eles. Quando os peregrinos à cidade celestial começam a duvidar do Senhor do caminho, eles, em pouco tempo, passam a desconsiderar o fim da jornada e este é o caminho mais certo para se tornarem maus viajantes? A incredulidade de Israel exigiu espiões para verificar a terra. O relato daqueles espiões era de caráter mesclado e assim uma safra fresca de incredulidade surgiu com consequências muito deploráveis. Charles Adam Spurgeon. Um grande entrave para a salvação é a preguiça espiritual. Disse de Israel: desprezaram a terra aprazível, por que razão? Canaã era um paraíso de deleite, um tipo do céu. Sim, mas eles pensaram que lhes custaria muita dificuldade e perigo a entrar, e eles preferiram ficar sem ela. Eles desprezaram a terra aprazível. Não há milhões de nós que prefeririam dormir no inferno do que suar no céu? Li sobre certos espanhóis que vivem perto de onde há uma grande fonte de peixes e, contudo, são tão preguiçosos que não enfrentam o trabalho de pescá-los, mas os compram de seus vizinhos. Estas estupidez e preguiça pecaminosas estão sobre a maioria, de modo que, apesar de Cristo estar próximo deles, ainda que a salvação seja oferecida no Evangelho, eles não desenvolvem a salvação. Thomas Watson. Versículo 28. Também se juntaram a Baal-peor e começaram a sacrificar os sacrifícios dos ídolos mortos. O ritualismo levou à adoração de falsos deuses. Caso escolhamos um caminho falso de adoração, nós, muito rapidamente, escolheremos adorar um falso deus, um deus falso. Esta abominação dos moabitas era um ídolo em cuja adoração mulheres entregavam seus corpos à luxúria mais vergonhosa. Pense no povo do Deus Santo chegando a este ponto. Talvez tenham participado de rituais necromânticos, que eram feitos para cobrir comunicação com espíritos dos mortos, assim esforçando-se para violar o círculo da providência de Deus, entrando violentamente em cômodos que Deus fechou. Aqueles que estão cansados de buscar o Deus vivo geralmente demonstram aspiração por ciências ocultas e buscam comunhão com demônios e espíritos. A que forte delírios são geralmente entregues àqueles que descartam o temor de Deus. Esta observação é tão necessária agora, quando foi nos dias que se passaram. Charles Adam Spurgeon. Versículo 29. Assim o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Seus novos pecados trouxeram sobre eles uma doença nova às suas tribos. Quando os homens inventam pecados, Deus não demorará a inventar punições. Seus vícios eram uma peste moral, e eles foram visitados com uma peste corporal. Então o Senhor dá ao pecado a recompensa que lhe é cabível. Charles Adam Spurgeon. Note que não é difícil, note que não é dito com suas ações, mas com suas buscas e estudos.
Uma coisa é simplesmente fazer algo, outra completamente diferente é buscá-la seriamente noite e dia, músculos. Foi culpa de Saul. Deus ordenou que ele destruísse Amaleque por completo. E ele inventou um modo melhor para salvar algo, certamente para o sacrifício, o que não pôde cogitar. E foi culpa de São Pedro quando persuadiu Cristo de sua paixão e encontrou um modo melhor, segundo ele, do que aquele que Cristo poderia elaborar, Lancelot Andrewes. Versículo 30. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Seu espírito honesto não pôde suportar que a lascívia fosse praticada publicamente no momento em que um jejum fora proclamado. Ele não pôde tolerar o desacato audacioso a Deus e de toda a lei. Por essa razão, com sua lança afiada, ele transpassa os dois culpados no exato momento do ato. Foi uma paixão santa que o inflamou, e não inimizade a qualquer das pessoas que matou. Charles Haddon Spurgeon. Ele não se coloca a selecionar escrúpulos. Quem sou eu para fazer isso? O filho do sumo sacerdote. Meu posicionamento é em prol da paz e da misericórdia. É meu papel sacrificar e orar pelo pecado do povo. Não sacrificar nenhuma pessoa do povo por seus pecados. Meu dever me chama a aplacar a ira de Deus como puder, não a vingar os pecados dos homens. Orar pela conversão deles? Não lidar com a confusão de qualquer pecador. E quem são estes? Não é um grande príncipe em Israel? A outra, uma princesa de Midian? Pode a morte de dois personagens tão famosos não ser vingada? Ou, caso seja seguro e adequado, porque meu tio Moisés não derrama suas lágrimas em lugar do sangue de ambos, lamentarei com o restante, deixe-o se vingar de quem lhes for concernente. Mas o zelo de Deus havia excluído todas as fracas deliberações, e ele considera agora como seu dever e sua glória ser um executor de um par tão devasto de ofensores, Joseph Hall. Note o poderoso princípio que fluía como torrente no coração de Finéias. O espírito não deixa obscurecido. O louvor é este. Teve zelo pelo seu Deus, Números 25:13. Ele não poderia cruzar seus braços e ver a lei de Deus sendo insultada, suas regras violadas, sua majestade e seu império escarnecidos. O coração do servo queimava em uma chama de indignação piedosa. Ele precisou se levantar para vingar seu senhor. Seu amor fervoroso, sua resolução ousada, nada temeram em uma causa justa. O ofensor Zinri era um poderoso príncipe, não obstante Finéias não o poupou. Cristão, você consegue ler isto e não sentir vergonha alguma? Seus esforços ousados testificam o seu zelo? Pecadores blasfemam o nome de Deus. Você os repreende? Seus shabat são profanados? Você protesta? Falsos princípios estão vigentes? Você expõe as falsificações? O vício sustenta a vestimenta da virtude. Você arranca a máscara? Satanás fascina o mundo, você resiste? Não. Antes não está você cochilando despreocupado? Seja a causa de Cristo bem-sucedido ou abatida, você pouco se importa. Estivesse o zelo justo cingido seus lombos, firmando seus nervos, movendo o leme de seu coração e inflando as velas de sua ação, Deus seria tão desconhecido e blasfemado tão audaciosamente em Hilal. Versículo 30. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Ele foi impelido por motivos tão puros que o que de outra forma teria sido um ato de sanguinário foi justificado aos olhos de Deus. Não mais. Foi colocado como prova de que Finéias era justo. Nenhuma ambição pessoal ou vingança particular, ou paixão egoísta, ou até mesmo sectarismo fanático,
inspiraram o homem de Deus, mas o zelo por Deus, a indignação com a devassidão aberta e o verdadeiro patriotismo o levaram adiante. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 32. E por causa deles sucedeu mal a Moisés. Desgastado, Moisés finalmente começou a se irar com eles e a perder por completo a esperança de que algum dia seriam aperfeiçoados. Podemos nos maravilhar com isso, por ele ser um homem e não Deus. Após 40 anos sendo compreensivo, o temperamento do homem manso cedeu e ele os chamou de rebeldes e demonstrou ira santificada. E, por isso, ele não teve permissão para entrar na terra que desejava herdar. Verdadeiramente, ele pôde ver o formoso país do topo do Pisga, mas sua entrada foi negada e, portanto, lhe sucedeu mal. Foi o pecado deles que o enfureceu, mas ele teve de suportar as consequências. Ainda que fique claro que os outros são mais culpados do que nós mesmos, devemos sempre nos lembrar de que isso não nos protegerá, senão que todo homem deve carregar seu próprio fardo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 33. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. O que parece um pequeno pecado comparado com o dos outros, no entanto, era o pecado de Moisés, o escolhido do Senhor, que havia visto e conhecido tanto do Senhor, e assim não poderia ser desconsiderado. Ele não blasfemou ou falou falsamente, mas agiu precipitadamente e sem cuidado. Esta é uma séria falha em um legislador e especialmente em um que fala por Deus. Esta passagem é, para nossa mente, uma das mais terríveis da Bíblia. Servimos verdadeiramente ao Deus zeloso, contudo, ele não é um mestre severo ou austero. Não devemos pensar assim, mas devemos antes ser nós mesmos zelosos e vigiarmos para que vivamos com o maior cuidado possível e falemos do modo mais esclarecedor possível, porque servimos a um Senhor que tem esta natureza. Devemos também ser cuidadosos com o modo como tratamos os ministros do Evangelho, para que não provoquemos seu espírito, levando-os a algum comportamento inconveniente que possa trazer sobre eles castigo do Senhor. Pouco sonha uma pessoa murmurante e belicosa com os perigos em que envolvem seus pastores por seu comportamento desfavorável. Charles Haddon Spurgeon. Como Abraão foi reconhecido por sua fé, também Moisés o foi por sua mansidão. Pois as Escrituras declaram que ele era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. Contudo, julgando a partir de fatos registrados sobre ele, devemos nos inclinar a supor de que, por natureza, ele era notável pela sensibilidade e impaciência. Essa era a única enfermidade constante de Zach Williams. Quando alguém corre uma longa distância e corre bem, como é triste tropeçar a alguns passos da chegada. Se Moisés tivesse um desejo terreno, este teria sido ver Israel seguro em sua herança, e seu desejo não foi consumado. A fé e a paciência persistiram bem por 40 anos. Em alguns meses mais o Jordão seria atravessado e a obra estaria consumada. E quem pode dizer que esta grande proximidade do prêmio não colaborou para criar algo como uma confiança presunçosa? O sangue de Moisés ferveu para início de conversa, e ele não era o mais manso dos homens. Bem-aventurado é o homem que teme continuamente. Bem-aventurado é o homem que, apesar de os anos se passarem, sem uma tentativa sequer de roubo, ainda tranca suas portas e garante que suas janelas estejam travadas. John Newton observa: a graça de Deus é necessária para criar um temperamento justo num cristão, tanto no quebrar de uma peça de louça chinesa, como na morte de um filho único.
E como nenhum homem pode dizer no alvorecer do dia se este será o dia mais atribulado de toda a sua vida. Como é sábio orar sem cessar, sustenta-me conforme a tua palavra. Almeida Revista e Corrigida, James Hamilton. Versículo 34. Não exterminar os povos como o Senhor lhes ordenara? Grande mal é entre os professos o fato de não serem zelosos pela destruição total de todo o pecado interior e exterior. Nós fazemos coalizões de paz onde devemos proclamar guerra à espada. Alegamos nosso temperamento instável, nossos antigos hábitos, a necessidade de nossas circunstâncias ou algum outro pretexto maléfico como pedido de desculpa por contentar-nos com uma santificação muito parcial, se de fato for alguma santificação. Somos lentos também para repreender o pecado em outros. E estamos prontos a poupar pecados respeitáveis, que como Agag dão passos confiantes. A medida de nossa destruição de pecado não deve ser nossa tendência ou o hábito de outros, mas a ordem do Senhor. Não teremos garantia se lidarmos com leniência com o pecado, seja lá qual ele for. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 35 antes. Se mesclaram com as nações e lhe aprenderam as obras. Tendo culpa o suficiente por si só, estavam contudo prontos para ir às escolas dos sórdidos cananeus e educarem-se ainda mais nas artes da iniquidade. Era certo que não podiam aprender algo bom com homens a quem o Senhor havia condenado à destruição completa. Poucos desejariam ir à cela do condenado para aprender algo. Contudo, Israel sentou-se aos pés da amaldiçoada Canaã e levantou-se proficiente em todas as abominações. Isto também é um erro penoso, mas comum entre os professos. Eles cortejam a companhia mundana e copiam os modos mundanos e, contudo, seu chamado é dar testemunho contra essas coisas. Ninguém pode contar do mal resultante da insensatez da conformidade com o mundo. Charles Haddon Spurgeon, versículo 37 e 38. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Isto, de fato, é ser traído. Eles estavam amarrados em feitiçaria pela cruel superstição. Foram carregados para tão longe, a ponto de se tornar assassinos de seus próprios filhos, e em honra das divindades mais abomináveis, que eram na verdade demônios e não deuses. Charles Haddon Spurgeon. E a terra foi contaminada com sangue. A terra prometida, a terra santa, que era a glória de todas as terras, pois Deus ali estava, foi corrompida com o fétido sangue coagulado de bebês inocentes e pelas mãos ensanguentadas de seus pais, que os mataram para prestar homenagem a demônios. Lamentável, lamentável. Lamentável, lamentável. Que tormento foi isto para o Espírito do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Versículos 40 e 41. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. O sentimento descrito é como aquele de um marido que ainda ama sua esposa culpada e, contudo, quando pensa em seus sentimentos promíscuos, toda a sua natureza se levanta em justa ira contra ela, de modo que o simples vê-la aflige sua alma. Sobre eles dominaram os que os odiavam. E quem poderia se surpreender? O pecado nunca cria amor verdadeiro. O pecado nunca cria amor verdadeiro. Eles se uniram aos pagãos em sua perversidade, não conquistaram seus corações, mas antes provocaram seu desprezo. Acontecendo de nós misturarmos aos homens do mundo, em breve eles se tornarão nossos mestres e nossos tiranos. Não poderíamos desejar algo pior, Charles Haddon Spurgeon. Sempre que o amor afunda em grande ódio, fica conhecido como a abominação, Lorinos. Versículo 43. Por sua iniquidade foram abatidos.
O pecado da idolatria deveria estar profundamente enraizado em sua natureza, ou eles não teriam retornado a ele com tanta persistência diante de tais punições. Não há por que nos surpreendermos com isso. Há ainda uma maravilha maior: o homem prefere o pecado e o inferno ao céu e a Deus. Charles Adam Spurgeon, versículo 44. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Sua ira mais feroz contra seu próprio povo é somente uma chama temporária, mas seu amor queima para sempre, com a luz de sua própria imortalidade. Charles Adam Spurgeon, versículo 48. Amém. Martim Lutero disse certa vez sobre a oração do Pai Nosso, que ela era grande mártir na terra, pois era usada tão frequentemente sem consideração ou sentimento, sem reverência e fé. Esta observação peculiar, tão verdadeira quanto triste, aplica-se talvez com força ainda maior à palavra amém. Uma palavra que é frequentemente usada sem a ponderação devida e sem a companhia do sentimento que pretende suscitar. Perde seu poder por esta exata familiaridade, e ainda que constante em nossos lábios, jaz acamada no dormitório de nossa alma. Mas o amém é uma grande palavra. E Lutero realmente disse: como é o seu amém, assim foi sua oração. Adolf Sapir.